Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje no Diálogos com Dani. Antes de anunciar a minha convidada, eu queria passar alguns recados para vocês. O primeiro deles, vocês que estão pelo YouTube, queria que você aí fizesse a sua inscrição pelo canal para acompanhar todos os nossos conteúdos e também os podcasts. Para você que está no Spotify, queria pedir a sua avaliação em 5 estrelas para que esse episódio e outros mais pudessem chegar a mais pessoas. Lembrando que o episódio de hoje está sendo patrocinado pela Fazenda Portal do Girassol, eles que estão conosco já pelo terceiro episódio consecutivo. O Portal do Girassol, que é um local de eventos situado em Campinas, no interior de São Paulo, na região de Jockey e Egídio. É um lugar onde você pode fazer todo o seu evento, seja de casamento, seja de batizado, seja corporativo, aniversário de debutante. É um lugar com muito verde, onde você tem uma infraestrutura completa para qualquer tipo de evento, e tenho a certeza que o pessoal do Portal de Girassol vai ficar muito feliz em ter você com eles lá. Vocês veem no vídeo imagens do local da Fazenda Portal do Girassol. Durante o episódio, nós vamos deixar o QR Code na tela, para que, se você tem interesse, você vai ser direcionado diretamente para o Instagram da Fazenda Portal do Girassol, para que você possa ter maiores informações. Agora sim, queria anunciar a volta dela aqui comigo no Diálogos com Dani, Fabiana Belay. Dani, obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui pessoalmente com você. Pessoalmente, ela esteve online, a repercussão foi muito grande, Fabi. E aí pediram a sua volta. Eu estou feliz, eu preciso falar que sou sua fã, e disse para todo mundo, ela está chegando. Olha só que responsabilidade, hein? Todo mundo aqui no estúdio estava sabendo e, assim, ansioso pela sua chegada. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço e espero poder proporcionar um pouquinho de tempo, de alegria com a minha história para o pessoal. Fabi, olha, eu queria colocar algumas coisas para você que eu acho que a gente podia repetir para quem não viu, né, a nossa conversa no ano passado, de forma online. O ano passado também você fez um documentário, participou de um documentário do GNT, Mulheres na Luta, né, que eu achei brilhante. A forma como o documentário colocou, né, a vida, a rotina das mulheres. Mas antes de chegar nisso, eu queria falar que você contasse um pouco a sua história, porque até você chegar onde você está hoje, houve toda uma outra jornada. Você é campeã brasileira de artes marciais. Você também, eu acho que eu lhe admiro por conta disso, da sua disciplina, enquanto atleta, enquanto coach, né? E eu acho que essa seriedade de fazer com que a pessoa, no caso o atleta, seja capaz de chegar aonde você chegou, aonde quer que ele queira chegar, é uma responsabilidade muito grande por parte do técnico, né? E você tem bagagem pessoal, profissional, para colocar isso para os seus atletas. Então, vamos colocar desde o começo. Quem é a Fabi? A Fabi quando menina, depois jovem, e a Fabi hoje. Queria que você fizesse um breve resumo de como foi chegar até aqui hoje. Eu vou resumir, né? Como você mesmo falou, que meu início foi aos 9 anos de idade, Dani. Eu era uma criança muito agitada e antigamente não tinha diagnósticos, né? Como existem hoje. E minha mãe me levou para o médico, ela não me aguentava mais em casa, bagunçando, brigando na rua, brigava muito, muito na rua. E ela me levou até o médico porque ela achava que eu tinha algum problema. E o médico falou, olha, não tem problema algum. Ela é uma criança muito agitada, com muita energia, e precisa colocar essa energia em algum esporte. E por coincidência, havia uma academia de Kung Fu perto da minha casa. Então eu iniciei nas artes marciais no Kung Fu aos 9 anos de idade. A partir daí, Dani, eu me apaixonei, né? Eu me encontrei desde muito cedo nisso. Meu foco ficou voltado todo para as artes marciais, brigar, não sabia nem mais o que era aquilo, né? Então, eu queria só treinar, eu queria ser campeã do mundo desde muito pequena, e eu já sabia o que eu queria, né? E fui campeã regional, paulista, brasileira de Kung Fu, só que eu queria mais. E aí, fui mudando as modalidades de artes marciais. Fui pro kickboxing,
fui campeã brasileira e fiz parte da seleção brasileira. Fui para a Polônia, fiz algumas viagens e consegui despontar bastante cedo, né? Aos 17 anos de idade, mesmo no adulto, eu disputava. Então, eu consegui despontar logo cedo nas artes marciais, mesmo no kickboxing. Voltando da Polônia, eu fiz uma viagem para a Polônia para lutar. Voltando, eu queria mais porque eu não estava satisfeita com o meu resultado, porque tecnicamente era ok, mas fisicamente eu não tinha adquirido o resultado que eu queria. Ah, não, Fabi? Não, não. Você diz em termos de musculatura? Não. Na verdade, assim, tecnicamente eu era muito boa, só que fisicamente eu não tinha pulmão, eu não tinha gás, a gente fala, né? Não tinha condicionamento físico suficiente para travar batalhas com as campeãs do mundo, né? E aí eu fui em busca disso. Foi aí, aos 18 anos de idade, que eu iniciei no Muay Thai, que é a modalidade que eu defendo até hoje, né? Amo as outras modalidades, mas o que tem o meu amor, o que tá no meu coração, com certeza é o Muay Thai. E que é a modalidade de base da minha academia e dos meus atletas, mesmo sendo do MMA, né? A partir daí, também fui campeã... Eu sou a primeira, como você mesmo falou, eu fui a primeira campeã brasileira profissional de Muay Thai, há muitos anos atrás. Depois a gente pode contar com detalhes algumas coisas, né? Claro. Para ficar mais interessante. E só que aí, pelos percalços da vida, né? No Brasil, a gente não tem muito apoio. Eu tive que parar de treinar e lutar para ajudar a família, né? E aí eu tive depressão, tive que começar a trabalhar e em outros lugares, né? Porque treinar também é um trabalho, né? Não, a gente não pode deixar de dizer isso. Só que eu tinha deixado aquilo que eu tanto amava, né? Então, eu fiquei com depressão, mas eu tinha que seguir a vida porque eu precisava ajudar a minha família, né? E aí, eu iniciei num grande hospital de Campinas, fiz parte da parte administrativa, fui crescendo lá dentro, e a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acredito que foi por conta disso que hoje eu tenho uma bagagem por trás, não somente da luta, mas na parte administrativa, porque o cargo exigiu uma formação. Foi a partir daí que eu comecei a fazer faculdade, fiz administração, recursos humanos, e me deu um grande crescimento profissional. Mas eu não estava feliz, né? Foi quando eu voltei para as artes marciais, dando aulas, e aí abri a minha primeira academia, segunda academia, terceira academia, e a gente está com uma grande equipe aí hoje de MMA e de Muay Thai, que a gente pode contar um pouquinho mais dessa história. Eu quero saber dessa história. Sim. Até porque eu acho interessante. Você falou duas coisas que me chamam a atenção. A primeira, eu não estava feliz. Sim. E isso é tão profundo, né, Fabi? Sim. Porque quando a gente realmente não se reconhece daquilo que a gente faz, isso nos traz uma tristeza muito grande. É frustrante. Né? É frustrante. E, ao mesmo tempo, quando você começa a fazer aquilo que te traz felicidade, que te deixa feliz, o brilho está no seu olhar. Sim. Né? O que eu vejo agora, por exemplo, aqui. Né? Fabi, me diz uma coisa. Quando é que você percebeu, ou quais foram os sinais que o universo, de repente, te deu, ou Deus te deu, que era para você voltar para o esporte de novo? E eu vou te falar, Dani, que eu estava numa fase financeira boa, porque eu tinha crescido, né? Eu tinha um cargo bom, então eu estava estável financeiramente. Mas muitas pessoas começaram a me procurar para que eu desse aula particular. Alguns atletas me procuraram para adquirir uma melhor técnica. Isso começou a acontecer com muita rotina, né? E conforme foi crescendo essa procura, eu comecei a ficar incomodada, né? E comecei a fazer contas, né? Fazer contas. Falei, será que vale a pena? Será que vale a pena eu voltar para o esporte? Eu fico aqui porque... como eu falei, eu tinha abandonado o esporte, né, no auge da minha carreira, tido depressão. Eu falei, eu não quero passar por isso novamente, agora sendo treinador ou dona de uma academia, né? Eu não queria passar por isso novamente. Então, eu comecei a fazer contas mesmo, né? Será que vale a pena eu passar, dar esse passo maior novamente, né? Porque, querendo ou não, quando a gente faz uma escolha, você tem que assumir riscos, né? E eu não sabia se eu estava disposta a assumir esse risco. Mas o coração falou mais alto e muita gente me procurando. Então, foi a partir daí, eu fiz essas contas, eu falei, acho que vale a pena eu arriscar. Eu vou voltar, até porque eu não estava feliz. Meu coração começou a bater mais forte
o incômodo das pessoas me procurando, mas aí o coração batia forte, eu vou tentar novamente, eu vou voltar. Foi aí que eu voltei para as artes marciais novamente. O coração sempre sabe, né, Fabi? Sempre sabe. Agora eu quero explorar algumas questões com você. A Fabiana, enquanto coach, qual é o perfil dela, o que que ela... Vou colocar assim, tá, Fabi? Entre aspas. O que que ela exige dos seus atletas, em termos, obviamente, de questão física, mental, emocional, que eu acho que isso é muito importante, Sim. né? Como é que é a Fabiana enquanto coach para com os seus atletas? O que que você entende como principal para que o atleta possa fazer parte do seu time? Vamos falar dessa forma. Dani, eu acho que a experiência que eu tive como atleta foi muito importante para mim. Porque eu tive dificuldades, né? Passei dificuldades financeiras, perdi uma luta porque não tinha condicionamento físico. Então, essa experiência que eu tive, eu trouxe para minha fase de coach. Porque eu sabia que essas coisas atrapalhariam a vida e o rendimento desses atletas. Então, qual que é a minha preocupação hoje? Fisicamente, eu quero que o meu atleta esteja em dia. E eu cobro a disciplina de todos os dias o treino mesmo. Porque eu sei que a dor, o sofrimento do dia a dia no treino vai trazer resultado durante a luta. E o resultado que a gente quer é a vitória. Então, a disciplina de horário para treino, disciplina com a alimentação, disciplina com os amigos, né? O respeito ali com os atletas, com os amigos de treino, comigo, com a academia, com os alunos comerciais. É uma exigência que a gente tem para entrar na equipe mesmo, porque a gente sabe que a experiência que eu tive de não estar condicionada, de não estar bem treinada, não me trouxe resultado. Então, eu exijo mesmo. E fora esse rendimento que eu busco tanto, é a disciplina de horário, é a disciplina, é o respeito com os amigos, ser um bom filho, ser um bom amigo, enfim, manter o respeito ali entre os colegas de treino durante a sua hora de trabalho, que ali eles estão trabalhando. Você está falando isso, é como se fosse, vou colocar como se fosse, a formação de um ser integral, né? Uhum. Porque, olha, tudo que você está colocando, que você exige enquanto atleta, você está falando em termos de ética, ou seja, um ser integral que respeita a si mesmo e aos outros. É isso, Fabi? É isso, Dani. Não adianta você ser um super campeão e um ser humano péssimo, né? Isso para mim não interessa, né? A gente forma não só campeões dentro do ringue, a gente precisa formar campeões para a vida, né? Porque quantos campeões aí que são péssimos exemplos, né? E não adianta ser o campeão do UFC, chegar lá e não dar exemplo para os outros, né? Então essa base, essa formação do atleta, a gente pega bastante no pé, porque a gente quer que ele se torne um grande homem, uma grande mulher na vida, não somente um campeão. Qual é o seu trabalho mental, você enquanto Fabiana, coach, e o que você traz em termos de norte para os atletas? Então, eu quero saber, Fabiana, o que você mentalmente, como é que você condiciona, o que você elimina de crenças limitantes, se você tiver, Sim. Né? Como é que é o seu trabalho, você, Fabiana, com você mesmo, para lidar com os seus atletas? Como eu falei, a minha bagagem como atleta me ajuda muito. Porque quando o atleta está cansado, quando o atleta está com dor, quando ele quer parar, eu já passei por isso, né? Então, eu consigo fazer com que ele, naquele momento, ele vá para a próxima fase, porque existe a próxima fase. Ele não precisa parar naquele momento. Então, eu consigo levá-lo para o próximo nível. Então, quantos atletas no dia a dia dos treinos, nos sparrings, que é a simulação da luta, aí ele quer parar, aí ele tá com dor, e aí a gente tenta fazer com que eu não deixe o emocional atrapalhar, porque se eu colocar o meu emocional, eu fico com dó. Fala mais sobre isso, Fabi. Eu gostei disso. Então, duas coisas.
eu não deixo o meu emocional, enquanto Fabiana, Sim. atrapalhar. Uhum. E aí não deixo o emocional. O que é não deixar o emocional atrapalhar? Porque você está querendo dizer, o atleta vai dizer, estou morto, Sim. exausto, Uhum. não dá para continuar. Uhum. É isso, né? Isso, exatamente. Tá. E às vezes ele tá com uma dor mesmo, ele recebeu uma pancada na canela e não tá aguentando. E eu sei que dói, eu sei que cansa. Mas como eu falei, existe o próximo nível. E eu faço sempre eles pensarem que isso poderia estar acontecendo na luta. A luta pode parar? Não. Ela pode. Pode, Fabi? Pode, mas a vitória vai pro outro. É isso que você quer? Tá. Como é que você vai agir durante a luta? Então eu faço ele pensar naquele momento como é que ele agiria. Eu chamo, converso. Como é que você vai agir se você tiver com dor na luta? Como é que você vai agir se você estiver cansado na luta? Você vai desistir? Você vai dar a vitória pro oponente? Ou você vai até o final e vai dar os seus 30% que a gente sempre tem a mais para dar? E eles conseguem. Eu vou te falar que todas as vezes eles conseguem até o final. Aí, Fabi, pera, que agora você me deixou até... Eu quero saber, até para eu me saber também. Me saber é bom. Eu me saber mesmo. O que é esses 30% que todo mundo tem? É que a gente fala assim, que quando ele fala assim, eu não aguento mais. Você tem 30%. Você pode ter certeza que você tem. Você vai com ânsia, você vai com tremedeira, você vai com raiva, mas você vai. E quando você consegue dominar a sua mente, que mesmo com dor, mesmo com fraqueza, com fadiga, você... Às vezes filmes que a gente vê motivacionais, né? Quando o atleta não aguenta mais e ele não sabe, ele fala, eu vou percorrer 500 metros. E aí ele não sabe que aqueles 500 metros já ultrapassou e ele já tá fazendo 3 quilômetros. Então tá tudo na nossa mente, né? Então se a gente consegue trabalhar isso, Só que aí o treinador, eu acho que ele tem que estar muito junto do atleta para poder compreender ele, né? Porque todo ser humano é diferente. Se a gente fala que é igual, é mentira. Eu não acredito nisso. Né? Então, você sabe o atleta que é mais sentimental, você sabe que o atleta que é mais emocional, você sabe o atleta que ele é mais melindroso. Então, você estando próximo com ele, você consegue incentivar e trazer o melhor dele naquele momento. Então, é isso que eu procuro fazer. Agora, o meu emocional também não pode afetar. Como eu falei, às vezes eu pareço dura demais e às vezes eu tô morrendo de dó. Só que eu não posso transparecer. Porque se eu passar a mão na cabeça dele naquele momento, eu vou atrapalhá-lo. Ele vai acontecer isso na luta, e ele não vai ter passado por esse processo, e ele vai desistir na luta. Então, ter essa proximidade com o atleta, eu acredito que é muito importante para que o atleta me conheça, eu conheça ele, e nós nos respeitamos. Em primeiro lugar, a gente se respeita. Então, ele permite que eu faça isso. Tá? Não é uma invasão. Sim, entendi. Né? Então, porque a gente conversa muito. Então, talvez quando alguém chega e assiste e aí fique assustado, aquilo não é uma invasão, tudo é permitido para que ele chegue no próximo nível. Então, para você ter uma ideia, às vezes, quando eu não exijo muito, eles até assustam. Eles querem ser exigidos, porque eles já estão na próxima fase. E aí é a hora de passar para o próximo nível. Já aconteceu, Fabi, de você perceber que o atleta tem plenas condições, por exemplo, vou colocar uma situação hipotética, né? Plenas condições de ganhar uma luta físicas, né? Mas o mental atrapalhou? Isso acontece sempre, Dani. Isso, você pode ter certeza que todas as vezes que um atleta perde, a maioria das vezes foi a mente dele que atrapalhou. Então, a gente tem um trabalho por trás disso, eu acho que seria muito importante. Eu, como coach, tenho o meu limite. Eu consigo incentivá-lo até um certo ponto. Mas ele tem as limitações dele. E eu também tenho as minhas, né? Então, se a gente conseguisse ter um psicólogo esportivo para que ele não se limite naquele momento, né? Porque às vezes a gente para antes porque a gente está se sabotando, né? A gente é assim... Autossabotagem. Autossabotagem, isso acontece muito no esporte. Então, se existissem mais e se a gente tivesse oportunidade de trabalhar com psicólogos nessa área, seria muito importante. Você está falando, me corrija se eu estiver errada, a Seleção Brasileira Masculina de Futebol parece que aderiu uma psicóloga recentemente, né, à equipe, né?
aonde o Richarlison disse que começou a fazer uma troca ali com ela e disse que foi fundamental para ele, porque muitas questões que ele estava vivenciando, inclusive por morar fora do país e algumas coisas que estavam limitando ele em termos de comportamento, relacionamento, foram amenizadas, ainda não resolvidas, mas amenizadas por conta da participação dessa psicóloga, né? E o que você está falando, porque eu estou me incluindo aqui, nós, seres humanos qualquer, vamos chamar assim, não sou uma atleta, mas nos sabotamos no nosso dia a dia, e é engraçado, Fabi, que você está falando, estou me recorrendo aqui, muitas vezes a nossa mente nos leva para lugares que é cômodo para ela. A gente busca o conforto. Exatamente. E se a gente não tiver alerta, a gente vai por esse caminho. Sim, se a gente pegar exemplos nossos da nossa vida, fora da academia, infelizmente a gente faz isso o tempo todo, né? Então, o tempo todo. Aí, você está colocando, eu estou agora vivenciando o que você está me dizendo, o atleta, né? Porque existe a pressão da luta, da vitória, entre outras coisas ali, até a própria pressão individual de que eu preciso, eu quero ganhar. E às vezes a mente vem de forma traiçoeira ali. Exato. A gente passa isso no dia a dia, né? Como você falou, eu faço, você faz. A maioria das pessoas se sabotam. Só que o atleta, ele tá ali para todo mundo ver, né? Isso. Então fica mais perceptível. Isso. Ele tá ali para todo mundo ver. Então, o atleta, ele tem que ter uma mente muito forte para que mesmo durante a luta, ele consiga naquele momento criar uma válvula de escape para sair daquele momento que a mente está tentando trazer ele para trás, né? Trazer para o passado, enfim, aonde quer que a mente dele esteja levando. Duas coisas que me ocorrem aqui agora. Uma pergunta, talvez seja de leiga, mas eu queria saber se há diferença. Há diferença em termos de homens e mulheres para ser treinados? Eu estou falando, obviamente, em termos de perfil psicológico, as mulheres são mais maleáveis, ou nem sempre os homens são mais maleáveis, para você lidar, eu digo em termos de comportamento, né? Sim. Enquanto treinadora. Existe diferença, Fabi? Existem pequenas diferenças, assim. E eu confesso que eu gosto bastante das diferenças, porque eu gosto muito da diferença entre homem e mulher. E elas existem. Sim, elas existem. E elas existem. Elas existem. Os homens, mesmo que... Você imagina uma luta, pensa num grupo de 25 atletas que estão se batendo. Né? Por mais que ele não tenha raiva naquele momento, em algum momento ele vai sentir uma dor e vai querer devolver. Homens, acabou o tempo do sparring, parece que tá tudo bem. Mulheres é mais emotiva, né? Parece que elas levam pro próximo treino. Então a gente lida com isso. Mas é legal, assim, porque traz não é uma rincha a palavra, traz uma competição boa que faz evoluir, né? Próxima vez você me venceu hoje, mas amanhã eu vou te vencer. Então a mulher é competitiva, eu acho que ela é mais competitiva que o homem, né? Então eu tenho que saber lidar com essas diferenças, da leveza dos homens e do emocional das mulheres ali. Então dá aquela equilibrada. Ainda bem que são 20 homens e 5 mulheres, né? Então dá aquela... Dá aquela equilibrada. Interessante. Inclusive, nesse ambiente, a objetividade masculina, ela também se faz presente, né? No sentido de que acabou. Ele é mais objetivo, ele é mais racional. E nós, mulheres, somos mais emocionais, assim. Por mais que eu pareça com os meninos ali, né? Eu tento... Tô falando em relação ao treino. Entendi. Eu não levo pro próximo, né? Mas é bacana ver essa diferença. Em relação ao treino, Dani, eu vou te dizer que, como eu falei, existem as diferenças sim. Os homens são mais fortes, são mais rápidos. Sim. Ele é mais musculoso, ele é mais forte e tá tudo bem. E a mulher, ela tem o corpo mais frágil. Não quer dizer que ele seja melhor que ela. Talvez ela seja até melhor tecnicamente que ele. Mas existe uma diferença física. E você saber respeitar essa diferença física é muito importante, né? Então, eu lidar com essas diferenças, assim, é muito legal.
Às vezes você tem uma atleta muito boa, mulher, e que ela ataca muito bem, ela é melhor que esse atleta masculino, e ele consegue respeitá-la, não socando tão forte, né? Mas ele respeita porque sabe que ela é melhor que ele. Então existe esse respeito. Isso que é legal do esporte, sabe? Porque quem pratica mesmo o esporte entende as diferenças. Às vezes as pessoas de fora não conseguem entender tanto. Ah, é igual. É igual, a mulher é forte também. A gente não pode pegar uma exceção, né? Uma exceção de uma mulher que é muito forte. A gente tem que trabalhar com o que realmente, com a maioria. Sim. Então, existe um grande respeito ali dentro entre os meninos e as meninas, respeitando o aspecto físico, mas um leva ao outro ao melhor, né? Ele exige do outro melhor. Então, diferenças físicas e emocionais existem e é muito legal trabalhar com isso, eu gosto. Como você lida em relação aos atletas onde o ego é exacerbado? Como é que você consegue talvez quebrar, né, um pouco essa barreira? Existe isso, Fabi, ou não? Existe. Existe e isso atrapalha muito o grupo. Se um atleta tem um ego muito inflado, ele começa a atingir os outros, né? Porque ele quer ser tratado diferente. Por exemplo, ele é de uma forma e quando entra para um grande evento, ele começa a se mostrar, né? Aquela coisa, né? A gente dá poder a alguém e você descobre quem realmente a pessoa é. Isso acontece muito no esporte. E eu vou te dizer uma coisa, vou te confessar que eu tenho muita dificuldade com o atleta assim. Eu não sei lidar com ele. Eu já passei por episódios dessa forma e foi muito difícil para mim. Porque eu tive que tomar atitudes que eu não gosto, né? Que foi oferecer a porta, tipo, aqui você não pode ficar mais. Porque você tá atrapalhando o grupo, você tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo trabalhar com você, eu não tô conseguindo oferecer o meu melhor para você por conta disso. Então, eu tive que tomar uma atitude que eu não gosto com esse atleta que tem um ego muito inflado, né? Então, eu tenho essa dificuldade e eu não quero ele, né? A gente fala que é a estrela, né? Quando a estrela quer brilhar mais do que o resto, ela atrapalha todo o ambiente que ela tá. Às vezes, luz demais, né? Atrapalha o olho, né? Atrapalha. E é aquilo que eu falei no início com você, quando a gente estava conversando, né? Que adianta você ser um grande campeão não ser uma pessoa humilde, você não saber trabalhar o que você tem vencido de uma forma bacana, né? Sem menosprezar as pessoas, sem fazer com que o status que você tem atrapalhe o ambiente que você está. No final do ano passado, vocês fizeram um curso, se tiver a próxima edição, eu quero participar, viu? Tá? Eu quero participar da próxima edição, do curso de defesa pessoal. Fabi, queria que você falasse um pouco sobre isso, qual a importância disso, principalmente para nós mulheres. Eu quero deixar essa abordagem aqui, né? Por que a defesa pessoal, a gente ter essa noção, ela é importante, aí eu digo homens e mulheres, Sim. E qual, de fato, é a importância para as mulheres? Como você falou, é importante para os homens e para as mulheres. Mas a mulher é mais frágil, como a gente estava falando, né? E o homem mau, ele procura a pessoa frágil. Ele não vai procurar uma pessoa mais forte que ele para atacar, não é verdade? Então, nós, mulheres, temos que ser mais fortes. Como? Fazendo o nosso papel. A gente vai ter que procurar essa defesa pessoal. Então, e a defesa pessoal, ela também traz, além do conhecimento da defesa, você fica mais esperta para não precisar usar a defesa, né? Você sabe se comportar em meio ao ambiente. Então, se as mulheres fizessem mais defesa pessoal, se elas buscassem mais isso, elas teriam mais tranquilidade em andar na rua, né? Porque hoje, Dani, vamos dizer, outro dia eu estava no Rio de Janeiro num evento, desci no elevador com 2 homens, coitados. Eu nem sabia quem eles eram, tá? Sim, sim. Mas já veio na minha mente, meu Deus, eu tô sozinha. A Fabiana Pelayo falando que tá sozinha. Dani, pensa, eu tô sozinha, se eles quiserem fazer alguma coisa, Sim. O que vai ser de mim? Você sempre pensou isso, imagina eu, Fabi. Não, isso é muito sério, né? Sim, isso tem acontecido muitas coisas, né? E mesmo eu sabendo,
me defender. Sim, sim. Mas sim. eram 2 homens ali que, se eles quisessem me mobilizar... Então, é esse o medo que nós temos sim. diários, agora falando sério mesmo. Porque qualquer situação que a gente se vê vulnerável, né? Com mais de um homem, por exemplo, apenas um homem, sim. Né? Você já fica alerta. E é engraçado que cria uma certa ansiedade na gente. Exato. Não Exato, é? a gente fica diferente, Fica diferente já. E eu, particularmente, não sei exatamente como agir, né? E você estava até falando, eu te cortei, desculpa, Fabi, mas quais são, se você puder falar de maneira assim, mais sucinta, o que eu preciso estar alerta, Fabi? Por exemplo, eu mesmo nessa situação, eu não prestei atenção, eu estava pensando em outra coisa e entrei no elevador com 2 homens. Eu poderia não ter entrado nesse elevador. Pensa, eu poderia ter evitado aquela situação. Sim, sim, sim. Então, eu antecipei um problema, Tá. Né? Então, a gente aprende a antecipar um problema, né? Eu tô andando numa calçada, com o celular na mão. Tá. Não vou ficar com o celular na mão, vou guardar, vou ficar em alerta. Eu sei que aquela rua é perigosa, por que eu vou passar naquela rua? Eu sei que às vezes alguém escutando isso, Dani, pode falar, mas eu não posso andar na rua. Não é isso. Não é isso, de forma nenhuma. Sim, sim. Né? Até porque a gente fica exigindo dos governantes segurança, e só que se a gente ficar esperando, coisas estão acontecendo todos os dias. Exatamente. Eu não vou ficar esperando, eu posso exigir, Claro. mas enquanto eles não agem, eu preciso tomar atitude. Então as meninas precisam tomar atitude, as mulheres precisam buscar mais essa defesa pessoal, buscar ser mais seguras, ter mais confiança e ficar mais em alerta. E o ter mais confiança que você está falando é nós ficarmos distraídas. Exato. Eu acho que a autoconfiança que eu falo, Dani, é em relação a saber se proteger. Você fica confiante. Mas o alerta é mais importante do que essa autoconfiança, né? Esse momento que eu falei, eu poderia não ter entrado no elevador. Sim. Poderia eu antecipar esse problema. Então, a gente ter essa mente para evitar esses problemas, eu acho que é muito importante e que a defesa pessoal nos ensina em relação a isso. Não é somente os golpes, ele ensina como você antecipar o problema. Eu queria aqui fazer um elogio pessoal a você, em termos de postura. Por exemplo, toda vez que eu lhe vi, seja em vídeos, aqui, agora, você está me chamando a atenção, porque a postura, Dani, pode ver no vídeo, que está vendo, você e eu. Veja você como você está. Tá. Veja eu como eu estou. Tá. Estou toda caída aqui. Meus ombros estão para trás. Exatamente, é isso que eu quero. Isso, ó. Aí eu tô aqui atenta a você desde a hora que você chegou. Porque os seus ombros sempre estão, Fabi, né, bem posicionados. Sim. Estou falando como leiga, mas assim, bem posicionados. Sim. Veja, você está com uma postura diferente da minha. Uma postura que parece segura, né? Isso. De segurança. Isso. Sim. Mas essa postura que o esporte traz, Dani, o esporte é muito importante. Ele não é somente para estética, a gente fala, né? Eu não falo somente da luta, qualquer tipo de esporte. Sim. Eu brinco, né? Eu falo assim, que quando eu vou oferecer o esporte para alguém, para ele iniciar, não é apenas da estética, apesar que a gente procura também estar melhor para o esposo, sim, claro, né? Para o namorado, para a namorada, enfim. E até de saúde, né, Fabi? Exato, sim. Saúde. Eu quero chegar nos meus 80 anos de idade e amarrar meu tênis, Dani. Sem precisar de ninguém me ajudar. Eu quero que as pessoas com 80 anos de idade levantem seus netos. Então, eu tô falando de saúde, né? Então, essa postura que você tá me vendo aqui foi o que o esporte me trouxe sempre, desde os 9 anos de idade. Sempre você está assim. Sim. Então, não é algo... Eu tô normal, eu não tô forçando uma postura, né? Então, essa segurança, essa autoconfiança que eu, às vezes, mostro para as pessoas foi o esporte que me trouxe, com certeza. E olha, tem tudo a ver que, por exemplo... você não está vulnerável. Eu até me consertei já aqui. Vou colocar o braço aqui para você ficar mais confortável. Então, assim... Isso. Mas vocês estão vendo, né? Então, é assim, ó, vão aprender. Interessante, Fabi, porque, ó, parece uma coisa simples, vamos dizer assim, né? Nossa, mas olha só, que parece, não é bobo, porque faz diferença. Sim. Agora eu me arrumei, mas eu estava vulnerável, você não. Sim. As pessoas vão olhar para Dani e falar, é nela que eu vou. É nela que eu vou. Exatamente.
Porque você mostra uma postura prostrada, uma postura com medo, e a pessoa vai nessas pessoas. É exatamente isso que a gente está falando. A gente tem que mostrar mais segurança. Não é não ter medo. Sim, não é essa sim, palavra. Porque sim. o medo ajuda a você não entrar em enrascadas, né? Não Lógico. entrar no elevador, por exemplo. Por exemplo. Né? Mas quando alguém olha para uma pessoa que é mais segura, que tem mais postura, com certeza vai evitar mais problemas. Porque somos poucas hoje na luta. Você é a primeira, né, mulher a liderar, né, uma equipe de UFC. Ou seja, eu sei que vai virar outras, né, também, mas você é a primeira. Sim. Então, isso já denota o seu diferencial em relação às outras pessoas e às outras mulheres. O que isso representa para você, né, enquanto profissional e pessoa, ser a primeira, porque vamos fazer uma parte, não é para qualquer um, né? E o que isso representa para nós, mulheres e nós brasileiros? Porque você é uma brasileira. Sim. Né? Dani, quando alguém me pergunta, né, a respeito de eu ser a primeira head coach mulher do UFC do mundo, eu sou a primeira e única, né? É recente que eu soube disso. Foi durante uma reportagem que eu estava fazendo, ele fez a pergunta, ele pesquisou e eu era. E a pessoa me perguntou, eu falei, eu nunca fui em busca disso. A minha busca pessoal era sempre fazer o meu melhor. Lembra que quando eu falei que eu era pequenininha, eu queria ser campeã do mundo? Sim. Então, acho que parte muito disso, né? Hoje eu não sou mais atleta, não consegui ser campeã do mundo como atleta, mas eu quero ser campeã do mundo como coach. E é disso que eu vou em busca. Eu ser a primeira head coach do mundo, enfim, a única, é só uma consequência, né? E uma coisa que eu falo para as mulheres, que eu percebo que algumas mulheres me procuram para saber como é que eu faço para ser respeitada. Boa. E eu... Fabi, Fabi, como é que você faz? Treinadoras vêm de outra cidade para perguntar para mim, como é que você faz para ser respeitada por homens, né? E aí eu confesso para você que isso me assustou quando elas perguntaram. Sou estranho, Fabi? Muito estranho para mim. E aí, há pouco tempo atrás, eu fui dar uma palestra e exatamente isso que eu disse para elas. Parem de se preocupar com o que os homens acham. Faça o seu melhor. Porque eu percebo que elas ficam muito preocupadas em ser aceitas. Principalmente que o mundo da luta é um universo muito masculino ainda. Sim, sim. Né? Mas como eu estive na luta desde muito pequena, eu cresci com homens. Eu era a única criança da minha academia e a única mulher. No meio de homens adultos. Então eu cresci nisso, então eu estar num ambiente masculino, eu não me importo, eu não sinto nada. Eu falo assim, não acelera meu batimento cardíaco, eu falo bastante disso, porque não me incomoda, né? Então eu nunca estive preocupada se um homem está me aceitando ou não, ou alguém mais alto está se preocupando comigo ou não por eu ser mulher nesse universo. Eu só quero fazer o meu melhor. E se eu puder, em algum momento, vencer um treinador ou algum adversário, alguma equipe, com o meu atleta vencendo dele e ele ser... querer me diminuir como atleta, como uma treinadora mulher, Sim, sim. E eu levar o meu atleta a vencer o dele, eu acho que a gente educa dessa forma, vencendo, mostrando competência, e não levantando os braços e gritando, me aceitem. Né? Eu acho que a mulher precisa aparecer por competência, e não por muito falar. Eu acho que tem muita gente falando demais e mostrando competência de menos. Então, eu acho que as mulheres precisam se preocupar menos com os homens e fazer o melhor delas e ponto final. Repete essa última frase, porque isso daí é um tapa na cara. Mulherada, vamos parar de se preocupar com os homens. Eles existem? Eles existem. Mas dê valor em quem te apoia. Ponto final. Olha pra frente. Essa discriminação é atraso. Essa discriminação é atraso de vida para eles e para nós. Então não se preocupem com eles. Eu fiquei até assim, nossa. Mas pior que é, né? Sim, o pior é que é isso. Eu tô falando isso pra você, parece que eu não tenho minhas dificuldades, né, Dani? Não. Eu tenho muitas dificuldades, mas eu te confesso, pode parecer até
né? Muita segurança minha, mas eu tenho essa segurança mesmo. Eu não tô nem aí pra eles. Eu não tô nem aí de verdade. Por isso que eu falo para você, que eu acho que, querendo ou não, você é alguém fora do padrão, no sentido de que, como exemplo, de indivíduo, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo a minha parte, dane-se os outros. Isso. Não é isso, Fabi? É sobre Dane-se isso. os outros, É sobre independente isso. se eu sou homem, se eu sou mulher, quem quer que eu seja. Exato. Às vezes as meninas, as mulheres... Eu falo meninas, mulheres... A gente é nova, né, Dani? Nós somos meninas. que você. Nós somos meninas. E eu vejo mulheres tão boas que não conseguem mostrar o talento que elas têm por preocupação. Se elas focassem apenas em trabalhar e mostrar o talento delas, né, elas estariam mais lá na frente do que elas estão hoje. Então, é sobre isso. E, Fabi, quais são os próximos passos da academia, né? E quais são os próximos passos da Fabiana Coach? O que tem aí pela frente agora? A gente está buscando um crescimento para a academia, a gente está muito feliz hoje com esse pós-pandemia, né? Porque a gente atrasou 2 ou 3 anos de pandemia, né? 3 anos, 3 anos de pandemia. Né? Quase 3 anos. E a gente começou a trabalhar realmente há pouco tempo, né? De verdade, com todos nós, né? Sim. Então a gente está feliz com o que tem acontecido, mas a gente precisa evoluir, continuar evoluindo. E assim como eu quero evoluir com os meus atletas, assim como eu quero evoluir como coach, eu quero crescer como academia também. Então, a gente quer crescer a quantidade de alunos, a gente quer crescer a qualidade de aulas, e é isso que a gente está em busca hoje, né? Proporcionar saúde para as pessoas, a segurança para as mulheres. Segurança pessoal, isso. Condições melhores para as pessoas viverem, com certeza, porque a gente não trabalha, Dani, quero deixar bastante enfatizar isso, a gente não trabalha somente com atletas. Isso, exatamente, por favor, Fabi, exato. Nós temos uma equipe de atletas, sim, né, que ela é profissional. Isso. Tanto que ela nem está na grade de aulas. Tá. Nós temos aulas comerciais. Sim. Eu atendo todos os tipos de público. Eu atendo mulheres, homens, crianças, senhoras e senhores, e a gente tem um horário em que a maioria das pessoas, a gente fala mais 60, né, estão treinando, e inclusive é o horário que eu treino, que eu gosto muito de conversar com eles. É um momento que eu aprendo bastante conversando com eles e consigo treinar. Então, a gente quer proporcionar saúde para as pessoas e é isso que a gente quer levar para vocês, né? Para as pessoas, que não é somente estética, não é somente um atleta, é realmente levar a saúde e você vai conseguir proporcionar a saúde através do esporte. Muitos médicos hoje estão indicando o esporte para as pessoas como o primeiro medicamento. Exatamente. Muitas pessoas sofrem de dores hoje, e às vezes é só falta de um alongamento, de movimentar. Então, levar isso para as pessoas, para a gente é muito importante hoje, e o que a gente mais quer são essas pessoas que precisam, que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão, tem crise de pânico, obesidade, essas pessoas que a gente quer trabalhar e proporcionar saúde através da nossa academia. Porque o esporte pode mudar vidas, né, Fabi? Não, o esporte pode não, ele muda, mas você tem que dar o primeiro passo, que é ir até lá. Você entrando lá, você vai encontrar profissionais qualificados para atender aquilo que você deseja. Eu sou estressada, eu tenho depressão. A consequência do esporte vai trazer alívio. Você vai aprender um esporte. Um exemplo, a luta, você vai aprender a se defender e a consequência é trazer alívio mental, a consequência é te trazer segurança. Então, eu vou te falar que não existe consequência ruim para o esporte. Tudo aquilo que vai te trazer por trás vai ser bom. E se as pessoas conseguissem fazer isso desde muito cedo, elas não passariam por muitos problemas de saúde hoje. Olha só. Conversa boa passa rápido, eu acredito. Mas eu queria que você deixasse, o tempo é seu, uma mensagem para quem está nos acompanhando, de repente ao vivo, ou quem vai nos ouvir ou ver depois. O que é que você queria deixar como mensagem, como
sugestão? O tempo é seu, fale que você julgar. Dani, eu vou falar olhando para você, que é mais fácil para mim. Eu acho que as pessoas precisam compreender que eu tenho as minhas dificuldades, a Dani tem as dificuldades dela, mas se nós ficarmos olhando para os nossos problemas, a gente não vai sair do lugar. E eu falo isso não somente para você ou para os seus telespectadores, eu tô falando isso para mim mesmo, tá? Eu falo e eu sei que eu tô falando para mim mesmo, que a gente não pode olhar somente para os nossos problemas onde a gente está. A gente tem que olhar lá na frente, aonde a gente quer chegar. E hoje a gente percebe que a gente sofre muito de ansiedade com os problemas que o país passa, né? Os problemas do Sul agora, né, Dani? Que triste, né? Sim. Que fato terrível que a gente tem passado, Perverso, né? Perverso. Perverso. A gente não tá lá, Deus mandou os anjos lá para cuidar, mas às vezes a gente sofre com as imagens que a gente vê. Mas que a gente olhe para frente, que a gente olhe para onde a gente quer chegar e buscar ajuda espiritual. Eu sou cristã, eu me alimento primeiramente espiritualmente, porque se eu não estiver bem espiritualmente, eu não consigo fazer nada. Você tem algum ritual ou não, Fabi? Eu oro bastante, eu oro bastante, eu ajoelho e coloco as minhas fraquezas para Deus. É para Ele que eu entrego. E usando até dessa palavra, parar de mostrar suas fraquezas para quem não vai te proporcionar nada, né? E buscar a sua evolução espiritual e depois buscar a sua evolução física, você pode ter certeza que você vai ter um combo gigante para que você consiga levantar todos os dias felizes e ter um bom café da manhã com a sua família, com o seu esposo, porque nada como uma boa noite de sono para que os problemas fiquem no dia anterior e a gente consiga levantar e trabalhar todos os dias, né, Dani? Gente, você falou para mim isso daí. É mesmo? Eu acho que sim. Foi para mim também. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque pegando uma parte que você falou, Fabi, para a gente partindo para o encerramento, é muito isso. Às vezes a gente fica muito ali, a nossa dor, que às vezes não é tão grande assim, mas só focada nos problemas. Sim. Vamos ver daqui para frente, o que nós temos daqui para frente. Sim, Deus sempre, ele nunca traz a bandeja só de ruim, né? Não. Existem as coisas ruins e as coisas boas, né? Exato. E às vezes a gente fica olhando só para as coisas ruins. Exato. E a gente já precisa olhar para as coisas boas, porque sempre tem. Sempre tem. Ele sempre traz o alívio, né? Então é para isso que a gente tem que se importar e é para isso que a gente tem que olhar. Eu falei para vocês entenderam porque que ela é a primeira e a única? Acho que sim, né? Fabi, eu estou extremamente feliz. Confesso que se tivesse mais tempo, eu ficaria mais um tempão com você aqui. Obrigada, Dani. Eu ficaria com o maior prazer, com certeza. Olha, eu vou até falar, porque eu sei que eu vou receber mensagens, você já está convidada a voltar. Obrigada, vai ser muito legal. Quando você quiser, fique à vontade, o espaço é seu também. E eu queria fazer um brinde em nome de saúde, né? Em nome do seu sucesso, da sua academia, dos seus atletas, e desejar vida longa também a você. Amém, é nosso. Tá bem? Então vamos fazer um brinde? Vamos. Muito obrigada, Fabi. Tchim, tchim. E você que nos acompanhou, um beijo. Até mais. Beijo. Até mais.